Prezados, sejam bem-vindos à aula 2 de Introdução à Álgebra, com o tópico Introdução ao Conjunto dos Números Complexos, que é simplesmente uma extensão do conjunto dos números reais. Para entendermos melhor o comportamento desse conjunto, vamos à aula. Como introdução, se nós tentarmos resolver essa equação, x² mais 1 igual a zero, nós vamos concluir que só vai existir solução se x² for igual a menos 1. É claro que isso não faz sentido no conjunto dos reais, porque nós sabemos que todo número real ao quadrado dá como resultado um número positivo. Mas admitindo que ainda assim seja possível resolver essa equação com as técnicas já usadas para o conjunto dos números reais, nós vamos chegar a uma nova conclusão de que os valores de x precisam ser ou mais ou menos a raiz quadrada de menos 1. Então, como uma extensão do conjunto dos números reais, foi considerado que fora dos reais existe um número representado por i e chamado de unidade imaginária com a seguinte propriedade. Esse número i é exatamente a raiz quadrada do número menos 1. E se ele é a raiz quadrada de menos 1, tem que valer que ele ao quadrado seja igual a menos 1. E, portanto, como x é mais ou menos raiz de menos 1 e a raiz de menos 1 é o número i, os valores possíveis para x são mais i e menos i. Quando nós adicionamos esse novo número i, a unidade imaginária, ao conjunto dos reais, a forma de garantir com que esse novo conjunto, chamado de conjunto dos números complexos e representado pela letra C, satisfaça as propriedades aritméticas que o conjunto dos números reais já tinha, é defini-lo como todos os números da forma a mais bi, sendo tanto o número a quanto b números reais. Então, a multiplicação de qualquer número real pela unidade imaginária, somada com outro número real qualquer, gera um número do conjunto dos números complexos. Em geral, eles são chamados de z. Então, o número a é chamado de parte real do número complexo z e o número b é chamado de parte imaginária do número complexo z, porque ele é o coeficiente que acompanha a unidade imaginária. Para ilustrarmos, queremos determinar aqui as partes real e imaginária do número complexo z. Na letra A, o número z1 é 2 mais 3i, então a sua parte real é 2 e a sua parte imaginária é 3. Na letra B, o número 3 menos 2i tem como parte real 3 e como parte imaginária menos 2. Na letra C, o número complexo menos 5 menos i tem como parte real menos 5 e parte imaginária menos 1. Na letra D, o número complexo menos 6i não tem parte real, então ela é igual a 0. E a sua parte imaginária, que é o coeficiente que acompanha a unidade imaginária, é menos 6, então a sua parte imaginária é menos 6. Percebam também o seguinte. Dado o número real x qualquer, ele sempre pode ser escrito como x mais 0i, porque 0 vezes i é 0, x mais 0 é o próprio x, então não altera. Só que esse número, escrito dessa forma, nos mostra que esse real x pertence ao conjunto dos números complexos, porque ele é da forma a mais bi, com b igual a 0. Então, nós estamos aqui indicando que todo número real pertence ao conjunto dos números complexos. E nós sabemos que quando todos os elementos de um conjunto pertencem a outro conjunto, é porque um conjunto está contido no outro. Nesse caso, o conjunto dos reais está contido no conjunto dos números complexos. Sendo assim, essa é a extensão do conjunto dos números reais. É o conjunto dos complexos que contém todos os números reais. Letra B aqui dessa observação. Percebam que todo número complexo a mais bi, quando b for diferente de 0 e o a for igual a 0, na realidade é um número do tipo bi. Quando isso acontecer, ele é chamado de número imaginário puro, porque ele não possui a parte real. Quando o número for da forma a mais bi e obrigatoriamente o b for diferente de 0, quer dizer que ele sempre vai ter a parte imaginária e, portanto, são chamados de números imaginários. Nós definimos o complexo conjugado de um número complexo a mais bi
simplesmente pela mudança de sinal da sua parte imaginária. O número complexo A mais BI tem parte imaginária B. Então, seu conjugado, representado por Z barra, é A menos BI. Exemplo, se o número complexo for menos 3 mais 7i, o seu conjugado, Z1 barra, é menos 3 menos 7i. Percebam que a parte real se manteve e só foi mudado o sinal da parte imaginária. Passou de 7 para menos 7. No segundo caso, 4 menos 3i, então o conjugado é 4 mais 3i. Já a igualdade entre complexos é definida da seguinte forma. Dados dois complexos A mais BI e C mais DI, eles serão iguais se somente se tiverem partes reais iguais. Percebam que A e C são as partes reais desses números complexos, e também tiverem as partes imaginárias iguais, B igual a D. Para ilustrar a utilização dessa definição, verifiquemos que, dados dois complexos, onde um deles é 4K mais 5i e o outro deles é 2 mais 8K mais 1 vezes i. Percebam que 8K mais 1 está multiplicando o i, então 8K mais 1 é a parte imaginária do número complexo Z2, sendo K um número real qualquer. Foi indicado também que Z1 é igual a Z2 e pede com isso para determinar quais são os possíveis valores de K e também a parte imaginária do número Z2. Percebam o seguinte, Z1 é igual a Z2 e, portanto, a parte real de Z1, que é 4K, obrigatoriamente tem que ser igual à parte real do Z2, que é igual a 2. De acordo com a definição, as partes reais têm que ser iguais. Então, 4K é igual a 2, que leva na obrigatoriedade de que o K seja igual a meio. Então, encontramos os possíveis valores de K. É um único valor igual a meio. Já a parte imaginária do Z2, que é 8K mais 1, só que o K já foi encontrado, ele é igual a meio. Então, 8 vezes meio é 4, 4 mais 1, 5. Ou seja, a parte imaginária de Z2 é igual a 5. Tem uma outra forma de verificar qual é o valor da parte imaginária do Z2, nesse caso. Percebam que como eles têm que ser iguais, o Z1 é igual ao Z2, a parte imaginária do Z1, que é igual a 5, tem que ser igual à parte imaginária do Z2. Portanto, 8K mais 1 tem que ser igual a 5. Então, a parte imaginária também pode ser encontrada dessa forma. Para adicionar e multiplicar números complexos, nós temos também a definição. Dados dois complexos A mais BI e C mais DI, a soma e a multiplicação são definidas da seguinte forma. A soma de dois complexos consiste apenas em somar as partes reais e somar também as partes imaginárias. A soma das partes reais vai gerar a parte real da soma desses dois números. E a soma das partes imaginárias vai compor a parte imaginária da soma desses dois números. Já na multiplicação é um pouco mais complexo. Face distributiva desses valores, então A vezes C, A vezes DI, BI vezes C e BI vezes DI. E ao fazermos o ajuste necessário, chega-se que o produto de Z1 por Z2 é AC menos BD como parte real, mais AD mais BC como parte imaginária. Percebam que A e C são as partes reais desses números, B e D são as partes imaginárias desses números. Já a subtração de dois números complexos, Z1 menos Z2, é definida a partir da adição de números complexos e também do oposto de números complexos. O oposto ou simétrico de um complexo qualquer, A mais BI, é definido como um número obtido ao se multiplicar esse número complexo por menos 1, ou seja, menos A menos BI. Então, esse é o oposto do número complexo A mais BI. Então, a diferença entre Z1 e Z2 é definida como sendo a adição do Z1 com o oposto de Z2, porque menos Z2 é o oposto ou simétrico de Z2. Para fazer isso, basta-se subtrair as partes reais, obtendo a parte real dessa diferença, e somar com a diferença das partes imaginárias vezes i. Então, essa é a definição para a subtração de complexos. Vamos verificar como encontrar soma, multiplicação e subtração no próximo exemplo.
Então, nós temos três números complexos, 2 mais 3i, menos 1 mais i sobre 3 e menos 5i. E queremos efetuar aqui na letra A soma desses dois números complexos. Pela definição de soma, nós precisamos apenas somar as partes reais, então 2 mais menos 1, que é 2 menos 1, compondo a parte real desse resultado, mais a soma das partes imaginárias, 3 mais 1/3, multiplicado por i. 2 menos 1 é 1. 3 mais 1/3 é 10/3. Portanto, a soma de Z1 com Z2 é 1 mais 10/3 de i. Na letra B, queremos a diferença Z1 menos Z2. Da forma como foi definida a diferença, basta fazermos a diferença entre as partes reais e também a diferença entre as partes imaginárias. Como é Z2 menos Z1, então é a parte real de Z2 menos a parte real de Z1, menos 1 menos 2, mais a parte imaginária de Z2 menos a parte imaginária de Z1, 1/3 menos 3, gerando como resultado que Z2 menos Z1 é menos 3 menos 8/3 de i, simples assim. Já para a multiplicação, nós vamos aplicar aqui a distributiva para esses elementos para encontrar o resultado. 2 vezes menos 1, menos 2. 2 vezes i sobre 3, 2/3 de i. 3i vezes menos 1, menos 3i. E depois 3i vezes i sobre 3. Então, encontramos essa expressão. Percebam ainda que 3i vezes i sobre 3, nós vamos ter aqui o cancelamento do 3 com 3, porque o 3 está multiplicando e aqui está dividindo. E i ao quadrado é igual a menos 1. I vezes i ao quadrado. I ao quadrado, lá da definição, é igual a menos 1. Então, esse resultado é menos 2, mais 2/3 de i, menos 3i, menos 1. Fazendo os ajustes, né? Menos 2, menos 1 dá menos 3, e 2/3 de i, menos 3i, dá menos 7/3 de i. Então, esse é o resultado do produto desses dois números complexos. Para fechar, eu vou apresentar algumas propriedades que os números complexos possuem e vou demonstrar as duas primeiras. As duas últimas ficam como exercícios. Então, seja o número complexo z e outros complexos Z1 e Z2, são válidas as seguintes propriedades. O conjugado do conjugado de um número complexo é o próprio número complexo. Então, se eu conjugar um número complexo uma vez e conjugar de novo, eu volto no próprio número complexo inicial. A soma de um número complexo com o seu conjugado vai dar 2 vezes a parte real desse número complexo. O conjugado da soma de dois complexos é a soma dos conjugados desses complexos. E o conjugado do produto de dois números complexos é o produto dos conjugados desses números complexos. Para demonstrar a primeira e a segunda propriedade, vamos supor aqui um número complexo genérico A mais BI. O seu conjugado, pela definição, é A menos BI, bastando inverter o sinal aqui da parte imaginária. E, portanto, o conjugado do conjugado vai ser o conjugado de A menos BI, que é A mais BI, porque basta trocar de novo aqui o sinal da parte imaginária. Só que A mais BI é exatamente o número complexo inicial, ou seja, o conjugado do conjugado é o próprio número complexo inicial. Para a segunda propriedade, percebam que eu quero somar o número complexo com o seu conjugado e concluir que o resultado é 2 vezes a parte real desse número complexo. Então, observem o seguinte, o complexo Z mais o seu conjugado é A mais BI mais A menos BI, que é o conjugado de Z. Percebam que aqui eu tenho uma soma de 4 números e aqui BI menos BI são simétricos, eles vão cancelar. BI menos BI é igual a 0. Então, o resultado é simplesmente A mais A, que é 2A. Só que olhem para o A, ele é exatamente a parte real do número complexo Z. Então, eu posso trocar o A pela parte real do número complexo, concluindo que Z mais E barra é igual a 2 vezes a parte real de Z. Como eu comentei anteriormente, as letras C e D ficam como exercícios. Prezados, ficamos por aqui, espero que tenham gostado, entendido e aguardo vocês na próxima aula aqui do canal.